Meus amigos, este é o projeto Mérito Digital apresenta uma parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma e que ouvirá hoje os registradores civis Gabriela Caminha e Cristiano Sardinha, falando principalmente sobre cartórios de registro civil. Inscreva-se no nosso canal, Mérito Digital, no YouTube, e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure por Mérito Digital Oficial. Eu quero agradecer muito a disponibilidade da Gabriela, do Cristiano. Eu sei que o dia de vocês é muito corrido, muito intenso. É um trabalho que não para, que vai às vezes até além do horário normal de trabalho. Então, por isso, eu agradeço demais pela disponibilidade de ambos em conversar conosco hoje. E a gente sempre começa o nosso programa pedindo que o entrevistado fale um pouquinho sobre o seu currículo, sobre a sua história de vida profissional e tal, e principalmente sobre a carreira que exerce nesse momento. Por quê? Porque, como a maioria dos nossos entrevistados são acadêmicos, pode ser que vocês sirvam de inspiração para algum ou para alguns dos nossos teleouvintes. Tá bom? Então vamos começar com a Gabriela Caminha, para falar um pouquinho sobre ela e sobre a sua função como registradora. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor Heraldo para estar aqui nesse bate-papo. E, assim, falar um pouco da minha trajetória acadêmica, que eu fui aluna, né, do SEUMA, cursei o curso de Direito, sou formada pelo Unicelma, e fiz também Psicologia pela UFMA. E atuo atualmente, há 10 anos, na Serventia Extrajudicial de Garapé-Grande, né, onde eu passei no concurso em 2008 e tomei posse em 2010. Então, há 10 anos eu exerço essa função, há 10 anos gerenciando cartório, é um ofício único, onde eu exerço função de tabelionato, de registro civil de pessoas naturais, de registro de imóveis, mas a minha paixão é o RCPN, né, que é o Registro Civil de Pessoas Naturais, onde lido com o público, proporcionando cidadania, busca imediata por documentos, para poder o cidadão conseguir exercer seus direitos. É muito gratificante, gosto muito do que eu faço e estou à disposição. Maravilha. E agora o Cristiano também, para fazer essa mesma explanação. Muito boa tarde, professor Heraldo. É uma honra estarmos hoje aqui ao lado da nossa colega Gabriela Caminha, né, que tem feito um trabalho primoroso pela ARPEN. Olá a todos que nos assistem, né? Meu nome é Cristiano Sardinha, eu sou delegatário de serventia extrajudicial e professor. Inicialmente fui concursado no estado do Ceará, depois fiz concursos em vários estados da federação, mas sempre optei por ficar aqui no estado do Maranhão. Para mim, realmente não tem preço estar em casa, poder estar no meu estado, perto da minha família, essa terra que tanto amo. Fiz pós-graduações na área do direito, fiz mestrado, atualmente estou cursando doutorado em Direito Constitucional pela Unifor. Também aí como a doutora Gabriela, né, que tem formação na área da psicologia, eu já fui para a área da filosofia, né? Estou terminando agora a graduação em filosofia e depois penso em fazer outra graduação, né? Ainda estou decidindo se história, teologia, algo assim, realmente mais por prazer, por satisfação. E atualmente sou titular aqui da primeira zona de pessoas naturais de São Luís do Maranhão, e tem sido realmente um grande desafio aí para mim. Bom, vamos começar então a conversar sobre o nosso assunto principal. E vocês dois integram a Associação dos Registradores Civis de Pessoas Naturais do Maranhão, a ARPEN Maranhão, que tem em todos os estados, tem também uma associação nacional. A doutora Gabriela Caminha, inclusive, é diretora da associação aqui do estado. Eu acho que seria interessante, doutora Gabriela, falar um pouquinho sobre o que é a ARPEN, qual é o papel dela, o que ela tem feito por vocês e pela sociedade. Professor, nossa ARPEN, ela fica localizada no átrio do Fórum, né, do Calhau, né, desembargador Sarney, bem no térreo, logo que entra, perto daquela imagem da deusa.
Nossa sede está à disposição de todos. Nós temos uma secretária, onde ela funciona tanto de manhã quanto de tarde, a sede, para estar esclarecendo, prestando informações, pessoas que às vezes não sabem onde sua certidão, em qual cartório foi registrado, auxiliamos nessa busca de encontrar, de fazer essa localização do cartório. Às vezes também a pessoa quer pedir uma certidão de outro estado, a gente consegue, através de uma central que a gente tem, a gente realmente está prestando esses esclarecimentos. Ou então a pessoa quer tirar um óbito, não sabe quais documentos levar, a gente esclarece. Então, assim, realmente o papel com a sociedade é de estar esclarecendo os nossos serviços e auxiliando o cidadão. E com relação aos associados, né, os nossos colegas registradores, nós temos um serviço de apoio, de assessoria jurídica, de estar auxiliando, de estar tentando fazer uma padronização dos serviços, né, porque nós temos 217 cartórios de registro civil de pessoas naturais aqui no Maranhão. Né? Nosso estado é grande, então, para tentar uniformizar todo esse atendimento, de colocar os cartórios num padrão melhor de prestação de serviços, de entendimento e de uniformização, a ARPEN trabalha diurnamente em função disso, de realmente prestar apoio jurídico e de assessoria de modelos, de esclarecimentos para os associados. Que realmente é estar junto, tanto do povo quanto dos registradores. Muito legal, muito interessante essas informações, porque a gente imaginava a princípio que vocês só prestavam serviços para vocês mesmos, e a gente está vendo que não, presta serviços aí muito importantes também para a população. Muito bom saber disso e difundir até isso, para que o cidadão saiba dessa possibilidade, né, de receber esse suporte também de vocês. Bom, vamos falar agora sobre o que é registro civil. Doutor Cristiano. Professor Heraldo, daí uma pergunta belíssima e complexa, né? Porque nós formos verificar lá no nosso Código Civil, artigo 2º, diz que a personalidade civil da pessoa começa a partir do nascimento com vida. A lei coloca a salvo, né, desde a concepção, alguns direitos do nascituro. Em que pese nessa previsão do Código Civil, de fato, né, a relação formal do Estado, né, com o cidadão começa a partir da efetivação do registro civil e do fornecimento da primeira via, da certidão de nascimento, que é fornecida ali de forma absolutamente gratuita, conforme determinação constitucional, inclusive para consagrar, né, a cidadania. Então, devemos assim perceber, né, professor, que inicialmente nas sociedades tribais, né, aquela relação entre as pessoas e entre o Estado, não era uma relação formal, né? As pessoas já se conheciam ali pelo nome, etc. E um Estado, né, nos Estados modernos, ainda mais em nosso país, o Brasil que tem um país de dimensões continentais, né? Então, essa relação do Estado com as pessoas para que elas possam exercer a sua cidadania perpassa pelo registro civil. De fato, recentemente, eu conversando com um professor amigo meu, o sujeito, a pessoa, que não tem ali o seu registro de nascimento, ela vive à margem do Estado. Ela não é alcançada pelas políticas públicas, né? E, inclusive, hoje, como sabe a nossa colega a doutora Gabriela, as pessoas, quando vão ao cartório e tiram ali o registro, a certidão de nascimento, né, pela realização do registro civil, inclusive ali já se coloca, a pessoa já sai com CPF, enfim. A partir do registro civil, né, que é a mãe, a certidão de nascimento, que é a mãe de todos os outros documentos, já houve, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo justamente isso, a partir desse momento que o cidadão tem essa relação formalizada com o Estado. Ele passa a ser visto pelo Estado. Aí tem a questão do nome, o nome que é atrelado à personalidade da pessoa, enfim. Muito bem.
Seria importante, então, doutora Gabriela, destacar agora qual a importância desses documentos efetivamente para a sociedade, né? O registro civil, que repercussões ele traz efetivamente na vida do cidadão? Como corroborando aqui com o nosso colega Cristiano, especificou que realmente a gente só existe após o nascimento ali registrado, né, formalmente. Porque você pode estar no mundo, mas se não tiver o seu registro, você não existe formalmente falando, juridicamente. Né? Então, fica à mercê, fica à margem, naquela famosa, no subregistro, né? Que você existe, mas não existe formalmente. E se você não tiver o seu registro de nascimento, você não tem como ter acesso à escola, a hospitais, a ter acesso, né, a todos os direitos do cidadão, de exercer sua cidadania plena. Então, a importância justamente é essa, de você conseguir, através do registro, ter acesso a outros documentos, como o registro de o CPF, né, uma carteira de identidade, uma carteira de trabalho, para você trabalhar de forma regular. E se você não conseguir aquele documento, você também não pode ir para uma escola, ir para um hospital e posteriormente fazer o seu casamento, né? Porque todos nascem, alguns casam e todos morrem. Então, o cartório de registro civil é um cartório, como eu falo, das emoções e dos sentimentos, porque a gente está envolvido ali de registrar a vida da pessoa, né? Do nascer ao morrer. Então, é muito importante que as pessoas se registrem seus filhos, seus parentes, caso você conheça alguém aqui que ainda não esteja registrado, que leve algum cartório de registro civil, para que a gente esteja assessorando e que essa pessoa consiga fazer o seu registro tardio. Pois é inadmissível, em pleno século XXI, você ainda não ter o seu registro de nascimento, né? Sendo privado de muitos direitos por falta dessa documentação. E até complementando aqui também, professor Heraldo, se o senhor me permite, reforçando aí o que a doutora Gabriela mencionou, a Organização das Nações Unidas, então veja que essa questão do registro de nascimento é algo que é correlacionado até com um direito fundamental, mesmo um direito humano, né, pela perspectiva internacional básico. A Organização das Nações Unidas estabeleceu como uma das metas, né, a erradicação do grande número de crianças que ainda estão sem o registro. Porque essas crianças, na verdade, elas vivem, como já mencionamos, numa situação à margem do Estado, à margem de todas as políticas públicas. A propósito, doutor Cristiano, até para quem eventualmente estiver nessa situação, né, saber como proceder. Porque, assim, hoje você ali na maternidade já recebe aquela declaração de nascimento com vida, se eu não me engano é esse o nome. Aí né? Aí já vai até o cartório, em algumas maternidades, inclusive, daqui a pouco eu vou perguntar isso à doutora Gabriela, já há a possibilidade de fazer ali mesmo na própria maternidade o registro, mas o normal é pegar o documento, ir ao cartório e fazer. Mas e essa pessoa, esse adulto que não tem registro, doutor Cristiano? Como é que ele faz? Porque ele não vai ter esse documento de nascimento com vida, mas é claro que ele está vivo ali e tal. Basta ele comparecer ao cartório? É só isso? Professor Aldo, hoje há um provimento, inclusive aqui do estado do Maranhão, que permite a efetivação do registro que se denomina de registro tardio, tá? Desde cumprido esses requisitos, que seja uma certidão negativa do local onde ele nasceu, se for necessário é realizada, aliás, o provimento determina que haja a realização de uma entrevista com essa pessoa, para que a pessoa teste ali, se tem ali dados mínimos para que seja garantida a segurança jurídica do ato que ali será realizado. Então, hoje, pela via administrativa, a pessoa, mesmo aquela que não tem ainda não, mesmo adulto, né, ainda não tem o registro civil, ele possa ir diretamente no cartório e na esfera administrativa, sem precisar ir para a seara judicial, ele possa ali ter a sua certidão de nascimento. E, infelizmente, professor, até complementando, isso é uma triste realidade. Para mim, eu não me esqueço, isso já tem muitos anos. Eu até esqueci de mencionar que eu ingressei também na atividade por influência do meu irmão, que ele ingressou primeiro que eu aqui no estado do Maranhão,
Eu passei a conhecer mais a atividade a partir daí. Quando eu estava ali, meu irmão, eu me recordo que apareceu um senhor de idade, devia ter os seus 40 e tantos anos, e ele apareceu ali no cartório, ele não tinha registro de nascimento. Ele não tinha nenhuma relação formal com o Estado. Até pelo aspecto, a pessoa vivia como se estivesse ali em uma caverna, em algo do tipo. E parece que uma questão de saúde ele precisava da efetivação do registro. Então, uma situação até dramática, assustadora, que infelizmente ainda existe. Algo que merece ser enfatizado, eu gostaria de, já nesse ensejo, para ressaltar, né, inclusive uma pesquisa que nós estamos fazendo, que desde o ano de 2013 vem havendo uma gradual redução do subregistro, quer dizer, tem sido mitigada essa situação triste, né, de pessoas que não têm registro de nascimento. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá, o subregistro hoje é baixíssimo, tem índice bem baixo, tá? Já é algo até controlado. Mas na região Norte chega a 12,5% de subregistro, de pessoas que não têm registro de nascimento, e no nosso Nordeste, 11,9% de pessoas que não têm registro de nascimento. Quer dizer, é uma porcentagem alta de pessoas que vivem aí à margem da sociedade, à margem das políticas públicas. Realmente. Só corroborando aqui um pouquinho com o Cristiano, aqui, que, assim, antigamente não existia esse provimento, né? Quando você não era registrado, tinha que procurar um advogado ou a defensoria pública para estar ingressando através de um processo judicial, e que hoje não. Já está descomplicado e você vai direto a um cartório de registro civil para poder fazer o procedimento de registro tardio. Então, assim, se você está localizado onde você estiver, tem um cartório de registro civil. Então, você vai até esse cartório, vai ter que cumprir alguns requisitos, como o Cristiano falou, certidões negativas de onde mora, onde morou e de onde nasceu. Vai ter que juntar as provas que ele tem, né, daquela idade que ele vai dizer que tem, o dia, porque a gente precisa de um dia de nascimento, de uma hora, dos pais, né? Então tem gente que aparece sem dizer que não sabe nada. Ah, eu não sei de quem eu sou filha, não tem o nome do pai, não tem o nome da mãe, não tem nome de nada. Aí a gente vai fazer o registro só com o nome dele. E no nosso código de normas, ele tem essa previsão, que se a pessoa não conseguir apresentar nome de pai, nome de mãe, a gente coloca nome de flores, nome de árvores, nome de pássaros como sobrenome. Então a gente vai construir um nome para aquela pessoa, né? Se ele fala que ele é João, a gente vai conseguir colocar um sobrenome baseado nessas regras, né? De que não se vincule a nome de família nenhuma. E assim, a gente vai fazer a entrevista, vai tirar foto dessa pessoa e vai também entrevistar as testemunhas. E se a gente se convencer que realmente aquela história é verídica e as testemunhas confirmarem aquela história, que ele realmente nunca foi registrado, a gente vai estar lavrando o registro de nascimento daquela pessoa. E se tiver alguma dúvida ou não se convencer, a gente vai remeter para o juiz para ele verificar se pode ser feito ou não, né? Se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai suscitar para o juiz. Mas, assim, hoje é um procedimento que é bem usado, as pessoas realmente procuram a gente para dizer que nunca foi registrado. Eu já fiz de um senhor de 60 anos, lá no interior, ele realmente não tinha documentação, e ele só tinha morado lá. Então foi mais fácil, porque eu não tive que ficar fazendo busca em outros cartórios, porque quando a pessoa já morou em outras cidades, a gente precisa da certidão dessas cidades também. Então, às vezes, dificulta, a pessoa não tem esses recursos, não sabe como pedir uma certidão em outros cartórios, né? E também muito dispêndio da pessoa estar viajando de cartório em cartório para pedir certidão, ou então não sabe que tem as centrais, enfim, a gente está lidando com algumas pessoas que são de uma baixa escolaridade, né? Então, assim, realmente, hoje, a pessoa que não tem registro só fica mesmo sem estar registrado se realmente não chegar a um cartório. Porque se você conseguir chegar num cartório e relatar que não é registrado, o registrador está preparado para lhe auxiliar e lhe ajudar a conseguir lavrar esse registro. Então, aqui no Maranhão temos o provimento estadual e também temos o provimento do CNJ, mas, assim, como o Cristiano falou, é uma triste realidade que, infelizmente, o Maranhão ainda tem muita gente sem registro, né? No famoso subregistro. Eram essas as considerações aí sobre esse tema.
Ótimo. Esse dado que foi trazido pelo Dr. Cristiano, em torno de 10% de subregistro, né? Parece pouco, 10%, mas se a gente pensa em milhões de pessoas, passa a ser um número alarmante. E aí me trouxe uma preocupação, uma pergunta que nem estava aqui na nossa pré-entrevista, mas que me surgiu aqui essa preocupação. Eu vou voltar então com o Dr. Cristiano para falar sobre isso. A possibilidade de fraude. Essa pessoa que aparece lá no cartório dizendo, olha, eu nunca fui registrado e tal, não poderia ser um criminoso que estivesse querendo fugir desse seu passado de crimes e criar uma nova identidade, doutor Cristiano? Infelizmente, professor Heraldo, infelizmente, essa cultura do jeitinho ainda prevalece muito em nosso país. Sem dúvidas, eu já passei, já vivenciei, com certeza a doutora Gabriela também e todos os nossos colegas, nós já vivenciamos essas situações de pessoas que tentam burlar as normas de todo e qualquer jeito, né? Isso perpassa até por uma questão cultural. Ali temos Sérgio Buarque de Holanda na obra Raízes do Brasil, né, professor? Que é um clássico maravilhoso em poucas páginas que já traz essa situação. Né? Infelizmente, essa questão da corrupção culturalmente ainda existe em nosso país. E os cartórios, professor, uma vez eu me recordo que eu estava em uma palestra, uma pessoa me perguntou assim, mas e os cartórios, eles realmente vão acabar, né? Às vezes faz essas perguntas. Olha, eu duvido, eu tenho certeza absoluta, e aqui não falo por paixão pela atividade, os cartórios irão permanecer. Obviamente, eles devem se adequar às novas necessidades sociais, né? Eles vão se transformar, isso é claro, mas os cartórios são essenciais para a segurança jurídica, professor Aldo. Fundamentais. Olha, para você ter uma noção, até eu falo brincando, não é blasfêmio que eu vou falar, mas eu já não sou Jesus Cristo, mas trabalhando em cartório, já 2 pessoas ressuscitaram, voltaram à situação de vivos. Senhor, né, quer dizer, me apareceu uma vez a pessoa e pediu, não, me dê minha certidão de casamento ou de nascimento, não me recordo exatamente o que era, eu sei que eu fui buscar, eu digo, não, o senhor está registrado como morto aqui, o senhor já está falecido. Quer dizer, o senhor veja a situação que parece que ele tinha abandonado lá e fugiu, saiu pelo mundo, e a ex-companheira, com raiva, foi a algum cartório lá, registrou ele como falecido, recebia valores do INSS, enfim, para fins previdenciários. Quer dizer, então, nós nos cartórios buscamos ter o máximo de cautela possível, tá? Garantir a segurança jurídica. Por isso, há uma série de requisitos, de exigências. Os cartórios estão cada vez buscando se modernizar, tá? Utilizar a tecnologia disponível para que possamos evitar esse tipo de situação de fraude. Doutora Gabriela Caminha está conversando conosco, o doutor Cristiano Sardinha, são registradores civis, estão falando sobre essa dinâmica dos cartórios de registro civil. Doutora Gabriela, as unidades de registro direto em algumas maternidades, a gente sabe que isso é uma realidade que já existe, e a possibilidade também da certidão de nascimento já sair com o CPF da criança. Eu considero isso 2 grandes avanços assim, para agilizar a vida das pessoas. Como é que a senhora enxerga isso, doutora Gabriela? Olha, esses 2 avanços realmente é com muita alegria que a gente vê hoje um recém-nascido já conseguir sair com seu registro de nascimento, né, composto do CPF. Pois o CPF é muito importante para o cartão do SUS, para a identificação daquele indivíduo. Então, as unidades interligadas ou postos avançados, que são justamente a presença do cartório nas maternidades, é algo de grandiosidade muito grande, em virtude de que você vai facilitar a vida dos pais, é uma praticidade, e vai combater o subregistro, de não deixar aquela criança sair sem um registro. Pois, infelizmente, alguns pais ainda, por ignorância, acham que aquela DNV, que é aquela declaração amarela, já é o registro.
e guarda achando que a pessoa já está registrada. E depois de algum tempo descobre que não. Já vi isso lá no cartório. Ele veio depois de 7 anos e eu indaguei por que essa demora toda. E ele falou que ele achava que aquele documento já era o registro do filho dele. Então, assim, infelizmente, temos que divulgar realmente ainda há muitos direitos que são ignorados por falta de conhecimento, né? E, assim, você conseguir gerar um CPF de um recém-nascido e colocar numa certidão e você ter a certeza que aquela criança já é registrada, é algo muito gratificante. Então, para a gente, registrador, quando você entrega uma certidão, você, assim, meu papel foi cumprido, né? Porque nós somos o quê? Registradores civis, que a gente está proporcionando a dignidade daquela pessoa, né? Dignidade humana, dignidade civil daquela pessoa, para poder exercer seus direitos. Então, para a gente, como registrador, eu achei que foi muito interessante essas inovações que o CNJ trouxe, tanto das unidades interligadas, né, que é o provimento 13, quanto o do CPF no registro de nascimento já ao nascer, que foi o provimento 63. Então, todas essas inovações, realmente o Conselho Nacional de Justiça está de parabéns, pois veio a agregar, a valorizar o nosso trabalho e a proporcionar a dignidade e a certeza do combate ao subregistro em nossa tão sonhada, né, Cristiano? Combater, erradicação do subregistro. E a ARPEN, né, Gabriel, tem feito um trabalho, só complementando, professor, tem feito um trabalho maravilhoso, tá? Que eu até parabenizo aí tanto a Gabriela, novamente, aqui a pessoa do nosso presidente, o Devani, bem como toda a diretoria da ARPEN, tem feito um trabalho muito próximo à corregedoria para realmente acabarmos com essa questão do subregistro no estado do Maranhão. Tá? E algo a ser enfatizado, que a nossa colega Gabriela mencionou, é que esse é um direito fundamental e que, por vezes, professor, já verifiquei situação que a mãe, por exemplo, não tem algum problema com o pai da criança, o pai da criança não quer, naquele momento, ainda registrar, e tem que ser esclarecido. Olha, isso aqui é fundamental, é para o seu filho, é um direito essencial, fundamental para a criança, que deve ser efetivado. Doutor Cristiano, nós estamos gravando essa entrevista hoje, dia 19 de novembro de 2020. Ela vai ficar disponível no YouTube para a posteridade, né? Mas é preciso que as pessoas entendam o seguinte: nós estamos vivendo neste momento, em novembro de 2020, ainda a situação da pandemia do coronavírus. Inclusive, fala-se e já se constata em alguns países numa segunda onda do vírus. Como isso afetou a atividade cartorária? Ou não teve nenhuma repercussão para a atividade de vocês? Realmente tem sido um tempo, uma época, né? Não é fácil. Tá? Nós também que estamos aqui do outro lado, nossos prepostos, nós somos seres humanos, temos preocupação com os nossos familiares, temos medo de ficar doentes. Com nossos prepostos também, eu sempre tentei ter uma relação muito transparente com as pessoas que trabalham comigo, enfatizar, olha, se você tiver uma pessoa em situação delicada na sua casa, se você precisar se afastar, converse comigo, enfim. Mas o fato é que, por determinação do CNJ, e o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já reconheceu que os cartórios exercem atividade fundamental, essencial para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Já reconheceu isso várias vezes. Então, o fato é que não paramos durante a pandemia. Pelo contrário, os cartórios demonstraram mais uma vez, né, que estão ali ao lado da população brasileira, promovendo a cidadania, e mesmo com todas essas dificuldades, buscamos nos adequar. Nos adequar como? A essa realidade, né, que se apresenta, por exemplo. Então, busco atender as pessoas pelo WhatsApp, por todos os meios disponíveis tecnológicos, né, até adotando aí o pensamento que a doutora Gabriela já nos tratou tão bem, oferecer um tratamento humanizado às pessoas, né, saber dessa realidade. E eu, tipo assim, quando a pessoa tem alguma situação
delicada de saúde, tenho receio, eu busco deixar a documentação já pronta no cartório para que ela passe, só busque essa documentação, ou, se possível, peço para deixar na casa dela, enfim, para evitar que a doença, né, se propague ainda mais. Só corroborando aqui um pouquinho, professor, assim que as palavras do Cristiano, o cartório, ele é um serviço essencial. Então, mesmo durante a pandemia, nós não fechamos. Alguns reduziram carga horária, né, diminuímos a jornada de trabalho para poder fazer aquelas adequações que realmente, em alguns, tivemos um impacto muito grande financeiro, né, que as pessoas não estavam saindo de casa, não estavam... Então, isso aí foi até meio algo surreal, que a gente nunca imaginou passar, porque a gente é autônomo, né? O rendimento do cartório, o faturamento, depende da movimentação, né? Dos clientes, ou seja, de fazer o serviço. E aí, quando veio a pandemia, começou, fecha, não pode fechar, é serviço essencial. E aí, o que a gente fez? Conseguimos alguns provimentos, que eu vou citar aqui, o do casamento virtual, o notariado, que é o do Notas, onde você já pode fazer escrituras, procurações, tudo através de plataformas pelo Zoom, ou seja, você não precisa se deslocar até o cartório. Você pode já fazer um divórcio extrajudicial, o cônjuge em São Luís, o outro em outra cidade, o advogado no seu escritório, enfim, sem precisar se deslocar até o cartório. Então, realmente, isso foi um avanço e temos que usar a tecnologia a nosso favor. Então, realmente, a pandemia fez a gente repensar como estávamos trabalhando, o que a gente poderia mudar e agregar os nossos serviços. Então, hoje já temos drive-thru no cartório de Balsas, né? Tem uma janela onde você passa, entrega a documentação, coisas rápidas, como reconhecer firma, autenticação, solicitar uma certidão, a pessoa nem desce do carro, para evitar a contaminação. E aí, o que aconteceu? As pessoas gostaram daquele serviço, então ficou um serviço não só por conta de pandemia, ficou em definitivo, porque houve uma aceitação muito grande. Então, realmente foi o que o Cristiano falou, usar todos os meios de comunicação, sites, o WhatsApp, e-mails, né? Todas as formas de comunicação para que a pessoa consiga, às vezes é só uma pergunta que ela quer saber, uma dúvida, ou então agendamento também de horário para não lotar, não gerar aglomeração nas recepções dos cartórios. Então, a gente tomamos algumas providências, né? Então, realmente, a pandemia ela veio fazer a gente refletir e quais mudanças benéficas a gente poderia conseguir em meio ao caos, né? Porque no caos a gente conseguiu algumas novidades que foram importantes, que vão ficar para a eternidade, como o notariado, o casamento virtual, outros serviços que a gente foi agregando durante a pandemia. Mudanças que vieram para ficar, né, que melhoraram, na realidade, muito os serviços notariais registrais e vieram para ficar. E aqui, até reforçando o que a doutora Gabriela disse, inclusive lá os cartórios de Balsas, que é do nosso colega Maxwell, está concorrendo a uma premiação de melhor cartório do Brasil, né, doutora Gabriela? Não sei exatamente qual é o nome da premiação, mas está concorrendo justamente pelos esforços que ele fez durante a pandemia. Ele fez durante a pandemia, quer dizer, veja um cartório aqui, ainda bem, do nosso estado do Maranhão, concorrendo à premiação nacional. Passagem, a nossa realidade socioeconômica é delicada. E mesmo assim, o cartório conseguiu ultrapassar todas essas dificuldades. Muito legal, bom saber disso. Parabéns ao colega de vocês lá do cartório de Balsas. Acabou que a doutora Gabriela respondeu a próxima pergunta que eu faria para ela, que era exatamente sobre o impacto da tecnologia na vida dos cartórios. Então, vamos para a próxima pergunta, doutor Cristiano. A desjudicialização através de cartórios. Cada vez mais a gente vê a possibilidade de eu não precisar ir para a justiça resolver um problema. Basta eu ir direto a um cartório e resolver esse mesmo problema. Isso também pode ser considerado um avanço para a sociedade? Professor Aldo, um grande avanço. Eu realmente... esse é um tema que eu gosto muito, já estudo há muitos anos essa questão da desjudicialização, da promoção
do acesso à justiça por meio das serventias extrajudiciais, né, por meio dos cartórios. Quando se fala de acesso à justiça, não podemos nunca atrelar única e exclusivamente como acesso ao Poder Judiciário. Acesso à justiça é acesso a um valor que, inclusive, é idealizado, é construído no seio social. Então, com mais força, né, desde a Lei 11.441 de 2007, que trouxe a possibilidade da separação, divórcio e inventário extrajudiciais, né, tem se notado um movimento crescente, cada vez maior, de levarmos atos que antes eram de competência única e exclusiva do Poder Judiciário para o âmbito dos cartórios, das serventias extrajudiciais, onde ali eles são solucionados, professor Aldo, com a mesma segurança jurídica, só que de uma maneira, com a mesma eficiência, mas de uma maneira muito mais célere, tá? Obviamente, o caminho judicial, de acordo com a determinação constitucional, sempre é uma via possível. Se o cidadão quiser, não, quero seguir a via judicial, é a opção dele, né? Temos ali a inafastabilidade do Poder Judiciário. Todavia, surge essa opção, a usucapião administrativa, a mediação e conciliação. Os cartórios de protesto também têm evitado que vários casos concretos transformem-se em demandas judiciais. E é necessário, professor, que se combata aqui em nosso país uma cultura da judicialização excessiva. Aqui no Brasil, ainda essa cultura de que, não, se eu tenho alguma situação que quero resolver, tenho que ouvir o Estado juiz, eu só me conformo se ouvir o Estado juiz. Os extrajudiciais, eles promovem justamente vamos assim dizer, a arte do bom senso, né? As pessoas ali tentam alcançar um meio termo para que seja ali celebrado um consenso entre os interessados, né? Que não serão mais partes, não estarão mais na situação de adversários, mas de interessados. Então, professor Aldo, só para o senhor ter uma ideia, desde a Lei 11.441 de 2007 até a data atual, segundo o Colégio Notarial de São Paulo, mais de 2 milhões de casos concretos, né, que envolve, aqui eu só falo de separação, divórcio e inventário extrajudicial, deixaram de ser levados ao Poder Judiciário, quer dizer, auxiliaram na desobstrução, desafogamento do Poder Judiciário e foram solucionados no âmbito extrajudicial. Inclusive, aproveito o ensejo, se eu me permitir, quero falar que tem uma obra Cartórios e Acesso à Justiça, que trata justamente sobre essa temática, publicada pela editora Juspódio, que em breve, agora eu acredito que para 2021, teremos a nossa 3ª edição. Esse ano, por conta da pandemia e de tantas atividades, não foi possível, né? A editora até me solicitou, mas não consegui dar conta de fornecer essa 3ª edição. Estamos na 2ª edição. Eu já estava aqui pensando como que você ia fazer isso, porque cuida do cartório, está fazendo o doutorado e ainda está fazendo uma outra graduação ao mesmo tempo, ainda está escrevendo o livro. Que hora que você toma, então, Cristiano? Se Deus quiser, irei publicar ainda esse ano um livro, mas não é na área do direito, né? De trovas, de poesia, mas depois nós sentamos para conversar. Então é um artista, realmente, se vira nos 30. Muito bem. Doutora Gabriela, a senhora, que, como destacado desde o início, acabou se formando também em psicologia, além da graduação em direito. Como que isso lhe ajuda na sua atividade? Ou não tem nada a ver? Como que a senhora aplica esse conhecimento como diretora da ARPEM, ou também não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Na verdade, no mundo de hoje, né, como eu já falei aqui, as pessoas estão muito ansiosas. Nesse mundo globalizado, as pessoas é muita pressa, é muita ansiedade, querem tudo para ontem. Então, realmente, a gente ter esse controle emocional, trabalhar, tentar humanizar os cartórios,
né, de estar treinando, fazendo um treinamento com a equipe, com você mesmo, esse alto trabalho de você estar respirando, não se deixar envolver naquela ansiedade do cliente, naquele desespero, naquela sofrência ali, naquela, né, que está sofrendo, que não existe isso. É você ter que se controlar e controlar sua equipe. Como gestora, hoje a gente vê isso muito, né, Cristiano? Que a gente faz direito, né? O curso que é exigido para fazer o concurso de cartório é o bacharelado em direito. Porém, você vira administrador, contador, gestor de pessoas. Então, assim, é algo muito diferente do que os concursos de direitos jurídicos, né? Porque a maioria é juiz, defensor, promotor, enfim, você não tem que estar lidando ali com aquele público, você recebe um salário, você tem férias, 13º e tudo, e a gente não, é tudo diferente, a gente é um autônomo, porém com uma delegação pública, né? Um privado ali trabalhando. Então, assim, a psicologia me ajuda no sentido de que tem alguns clientes que vão ao cartório apenas querer conversar com a gente, porque em muitos lugares, como onde eu sou titular, o cartório lá existe, comarca, existe fórum, existe promotor, mas não existe defensor. Então, tem uma carência muito grande. Então, às vezes, eles vão lá para conversar, para querer ser ouvido, para querer uma opinião, para querer contar por que se separou, qual foi o motivo. Então, assim, às vezes eles exigem que querem falar comigo. E aí as minhas funcionárias, olha, a gente está aqui, o que é que o senhor precisa, estamos à disposição, posso estar lhe ajudando? Não, é só com ela. Aí tudo bem, a gente marca o horário, faz o agendamento. Quando chega, a pessoa quer me contar por que se divorciou, por que está assim, por que quer fazer um inventário, se é caro, se não é. E assim, na verdade, ele não quer o conhecimento jurídico, ele não quer um checklist para ele dar entrada amanhã naquela documentação para a gente fazer a lavratura de uma escritura. Ele quer ser ouvido. Porque, como eu falei, em alguns lugares não existe um juiz, não existe um promotor, não existe o defensor. Então, o titular, no caso, o tabelião registrador, ele é um braço do Estado. Ele é a única pessoa de referência ali onde a pessoa, não, eu sei onde eu posso saber dos meus direitos. E vai até aquele cartório. Então, assim, a psicologia, para mim, hoje, ela agregou bastante nesse conhecimento de eu estar me preocupando com o cartório humanizado, de eu estar me preocupando com as emoções das pessoas, não só com a minha, mas da minha equipe, dos meus clientes, não só usuários, porque o usuário é para todo mundo. O usuário é quando você está à disposição da sociedade, mas o cliente é quando ele vira o seu cliente, né? Fideliza. Você consegue, não, esse aqui é meu cliente, por quê? Porque ele já foi ao seu cartório, foi bem atendido e voltou, né? Então você tem como chamar aquele usuário de cliente. Então, a minha busca é mais de conseguir clientes, não usuários, porque usuários todos são, porque você está à disposição da sociedade com o cartório aberto, com os serviços sendo prestados, né? Então, é muito importante que, não é preciso todo mundo se formar em psicologia, né? Mas, assim, é muito importante você ter essa preocupação, né, com o outro, de atender na hora que for fazer lavrar um óbito, de se preocupar, de dar meus pêsames, de sentir, né, de sentir aquela dor ali com aquela outra pessoa. De não chegar de cabeça baixa, chegar, ó, tá aqui o checklist, trouxe? Ah, cadê o documento do hospital? Cadê o CPF? Cadê o título de eleitor? Não sei o quê, PPP, que a gente sabe que existe. Então, a gente realmente está mudando isso, tem tentado conscientizar os colegas da importância da gente se preocupar com o outro. Porque o cartório, ele é do homem para o homem, enfim, o homem é o centro das atenções, né? Porque é composto por pessoas, para atender pessoas, para resolver problemas das pessoas, enfim, é tudo para o homem, né? Então, realmente é algo muito humano. Então, a gente tem que se preocupar também com a parte jurídica, com a parte da lei, do que precisa fazer, mas tendo um equilíbrio também de dar um tratamento humanizado, saber atender, saber ouvir, de compreender aquele cliente, de realmente estar mudando esse atendimento, não só proporcionando mais atenção, de realmente estar revolucionando, né? De você se sentir bem, de ir ao cartório, de saber esperar, de não ter aquela ansiedade, de achar que ali é só para gastar dinheiro, que muitos falam isso. Eu vim aqui só para deixar meu dinheiro, isso aqui não serve para nada, é só um carimbo. E não é, a gente não só carimba. Para a gente conseguir botar um carimbo no documento, você tem que analisar, você tem que estudar, você tem que ver se pode, se não pode.
e que ficou muito disso, é só carimbar, não é assim, que realmente é uma profissão onde a gente tem responsabilidades, e você, no momento que você faz um registro, você tem que ter aquela confiança, não, isso aqui tudo é verídico, é verdadeiro, essa pessoa realmente tem aquela idade, né, como o Cristiano falou do registro tardio. Uma segurança jurídica, né? E tudo isso, a gente é responsável, é responsabilidade subjetiva. No momento que eu lavo um registro e depois a gente verificar, não, ele já tinha outro registro, a gente foi enganado, a gente foi levado a erro, o primeiro registro prevalece, o segundo vai ser cancelado, né? Só que, claro, ninguém quer fazer isso, porque isso é trabalhoso, a gente tem que comunicar a juiz, enfim, é retrabalho. E o nosso objetivo é realmente de levar registro para quem não tem, de realmente fazer o trabalho correto e de forma mais humana possível, né? Realmente proporcionando essa cidadania e dignidade para a pessoa. São essas considerações. Quer acrescentar alguma coisa, Cristiano? Professor Heraldo, só queria complementar o que a Gabriela falava há pouco, essa questão do carimbo e do muito dinheiro, e o senhor, muito elegante, muito fino, obviamente não ia fazer uma pergunta dessas, mas eu já digo que eu participei de algumas entrevistas, a primeira pergunta que me fizeram, vem cá, é verdade que cartório dá muito dinheiro, é só uma carimbada? Não, isso aí eu digo, olha, felizmente, né, e aqui eu até admito que antes de conhecer o que era atividade, eu também tinha essa visão distorcida, equivocada, pensava que não, o cartório valia um carimbo. Não, por trás daquele carimbo tem toda uma segurança jurídica, tá? Que é necessário para garantir a redução do risco Brasil, a redução dos juros, a garantia dos negócios jurídicos, das relações sociais. E outro fato, e esse, infelizmente, né, isso também não é uma verdade, já digo que é infelizmente, que é a questão do que todo cartório dá muito dinheiro. Não, isso não é uma realidade. Tá? Há estudos que demonstram que, pelo contrário, isso é uma minoria, né? Uma porcentagem mínima, que a maioria vive ali uma situação média, inclusive há uma parcela considerável que enfrenta até dificuldades financeiras, especialmente, infelizmente, os cartórios de registro civil. Apesar da previsão, há uma previsão, há um provimento do Conselho Nacional de Justiça, estipulando que deve haver um ressarcimento dos cartórios de registro civil, mas, na prática, vários estados da federação, né, os tribunais, fornecem, em relação a esses valores, são valores que não são suficientes, né, para atender a toda a necessidade, né, de atendimento, de quantidade de funcionários, etc. Aqui no estado do Maranhão, a ARPEM tem tentado avançar com a Corregedoria Geral do Estado e a conversa, o diálogo tem sido muito produtivo, né, nesse sentido. Maravilha. Essa era justamente a última pergunta da nossa entrevista. O senhor acabou antecipando, doutor Cristiano. Ia fazer, essa professor? falsa imagem essa falsa imagem, né, que a sociedade tem, principalmente por alguns veículos de imprensa, desinformados, porque isso para mim é desinformação. Além da deselegância, claro, é desinformação. De que cartório todo mundo ganha muito bem. Outro dia eu vi mesmo uma matéria, eu estava numa consulta, totalmente equivocada, e uma matéria nacional, né, num órgão de comunicação nacional de grande penetração, mostrando lá os ganhos, inclusive superando o teto dos ministros do STF. A gente viu isso. Uma ignorância sem tamanho. E também essa visão equivocada do por trás dessa história do carimbo, que foi falada pela doutora Gabriela, pelo doutor Cristiano, o que há na realidade por trás desse carimbo é a história de que, para que esse carimbo, né? Isso é burocracia. Por que tem que botar um carimbo num papel? Não é? Que diferença isso faz? E faz, sim, uma diferença enorme, como foi colocado por vocês. Então, queridos, eu queria mais uma vez agradecer pela disponibilidade de vocês de bater esse papo conosco. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para os nossos alunos da Universidade Selma e para todas as pessoas que acompanham o nosso canal. Fica o espaço agora para as considerações finais de vocês, primeiro com a doutora Gabriela. Professor Heraldo, foi um prazer esse bate-papo. É uma satisfação muito grande para mim voltar aqui depois de 16 anos de formada, né? Estar aqui com o senhor nesse bate-papo, que a gente se formou em 2004.
realmente dizer que tudo que eu sei do direito eu aprendi no Unicelma, né? E, claro, posteriormente eu me dediquei para os concursos. Então, assim, realmente a gente bater papo sobre concursos, né? Que hoje todo mundo fala em concurso, mas às vezes está com dúvida em que concurso fazer. Eu sou muito apaixonada pelos cartórios, recomendo que estudem, que façam, mas não por dinheiro, mas sim por amor à profissão, né? Porque toda profissão dá dinheiro. Depende do seu referencial, né? Então, assim, como o senhor falou, várias pessoas chegam para mim e perguntam: quanto tu ganha? Quanto que tá teu cartório? Alguém chega para o juiz e pergunta: juiz, quanto é que tu ganha? Alguém chega para um promotor? Não. Agora, para a gente, todo mundo se acha no direito de chegar e ficar perguntando, né, Cristiano? Então, assim, são perguntas deselegantíssimas. E assim, eu já sei me sair, entendeu? E assim, até porque tá aí em sites por aí, Justiça Aberta, enfim, quem quiser saber vai saber, mas não pela minha boca. Porque eu acho uma falta de respeito a pessoa se preocupar com o que a outra tá ganhando. Você tem que se preocupar se eu estou prestando um bom serviço, se está sendo atendido, está com alguma dúvida, não se preocupar com o faturamento do colega, né? Então, isso é algo que a gente vê muito, porque, como o senhor falou, que o senhor viu uma reportagem numa operadora de comunicação grande, que eu sei qual foi, que a gente não vai falar aqui, por questões de ética, e que totalmente manipulada aquela informação equivocada, como se todo mundo ganhasse aquilo. Aquilo ali não é nem 1% dos cartórios do Brasil inteiro que ganham, né? E a maioria tem colegas que não ganham um salário mínimo. Depois que paga todas as despesas, o líquido não fica isso, que são alguns cartórios deficitários que a gente tem aqui no estado. Então, assim, a realidade do Brasil é muito diferente e a nossa também. Então, assim, realmente da gente ter um bom senso, da gente valorizar os cartórios, pois nós somos aliados da cidadania, aliados do povo, em busca de fazer uma transação jurídica verdadeira, de conseguir comprar uma casa, fazer sua escritura, né, de trocar um carro, de reconhecer ali a firma, pois já vi várias pessoas fazendo negócio, se antecipando antes de passar pelo cartório, pagar e ser enganado daquela casa ter hipoteca, da casa não poder ser transferida, não poder ser vendida, o carro também cheio de multa, enfim. Então, realmente, a pessoa tem que enxergar o cartório como um seu aliado. É um serviço, é pago, mas que ele é importante para você. É melhor você pagar um serviço e ter a certeza que você está comprando um carro, comprando a casa, registrando seu filho, do que você não conseguir aquela documentação e ser enganada no futuro, realmente. Como eu já vi pessoas chorando que quitaram a casa toda, porque no interior tem muito disso. Ah, eu conheço fulano e vai pagando. Aí, quando terminou, a pessoa foi lá no cartório. A casa não era nem registrada, não tinha nem certidão de imóvel. E aí, quando eu falei isso, a pessoa começou a chorar, falar, como é que ele vai me devolver? Ele já gastou esse dinheiro todo. Então, eu falei, o senhor deveria ter vindo primeiro aqui, se certificar, pedir uma certidão, se informar, perguntar como é que é, como não é. Enfim, então, assim, realmente dizer que a gente está aqui, está à disposição. Nós, os cartórios de registro civil de pessoas naturais, também temos um papel muito importante, que é, como o Cristiano falou, de estar combatendo sobre registro, de estar informando as pessoas dos seus direitos, de estar nas maternidades, né, já fazendo o registro de imediato, proporcionando essa cidadania plena e imediata àquele bebezinho que acabou de nascer. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente está nas redes sociais, Arpen Maranhão, e também tem o meu Instagram profissional, que é a Tabelian Gabriela Caminha, e estamos à disposição. E a Arpen funciona no fórum, como eu já falei. E qualquer dúvida, pode ligar lá, se direcionar para a sede, que a gente vai ter o maior prazer em atender e estar solucionando o seu problema. Um abraço, tudo de bom. Muito grato, doutora Gabriela Caminha. Considerações finais, doutor Cristiano Sardinha. As pessoas perguntam para o senhor também quanto o senhor ganha e não perguntam quanto o senhor gasta, doutor Cristiano? Professor Heraldo, o tempo todo, e é muito engraçado que eu passei por vários cartórios deficitários, né, e era muito engraçado essa situação que todo táxi que eu entrava, quando eu conversava com a pessoa e perguntava, não, eu sou tabelião, arregalava o olho, meu Deus, o homem é muito rico, né? Ou então
Ou então, às vezes, até Esse uma nome, ele sogra. tem um peso, né, Cristiano? Não, até a sogra, né? O sujeito está namorando, aí tem uma sogra, a sogra, tá, Belian, pronto, resolveu a vida e tal. Até eu falava brincando pro amigo, vira um pseudo bom partido, porque de fato tem um título, mas financeiramente, né, tá complicada a situação, enfim. Brincadeiras à parte, agradeço muito, professor Aldo, pelo convite, foi uma satisfação, agradeço por estar ao lado da colega Gabriela Caminha, que tem feito um trabalho muito bom pela ARPEN. A ARPEN ela está à disposição de todos os alunos que estão nos assistindo, de toda a sociedade maranhense, todos que quiserem tirar dúvidas, bater papo, conversar com uma psicóloga, enfim, está à disposição para dialogarmos. Eu queria também aproveitar, professor, para ressaltar que nesse momento estão abertas as inscrições para pós-graduação em Direito Notarial e Registral, a primeira pós-graduação em Direito Notarial e Registral pela Universidade Federal do Maranhão. Tá? As inscrições estão abertas pelo site da Fundação Souza Andrade e vai ser uma pós-graduação riquíssima, professores muito gabaritados de outros estados também vão estar presentes, e eu gostaria de fazer essa recomendação, inclusive, para os que nos assistem. É coordenada pelo professor Danilo, né, que também é tabelião e registrador, e trouxe essa iniciativa maravilhosa para o nosso estado. Né, professor? É importante, a colega Gabriela mencionou a questão da crítica, né, que as pessoas desconhecem os seus direitos, e especificamente em relação à área notarial e registral, professor, o senhor repara, o senhor trabalha em universidade, é uma grande universidade do nosso estado, que é o Unicelma. Eu não sei na Unicelma, mas eu sei que a maioria das universidades não possuem cadeiras ou disciplinas que tratem ali sobre o direito notarial e registral, uma matéria tão vasta, tão rica, que perpassa pelo direito constitucional, direito civil, processo civil. E depois, eu confesso até para o senhor que fui conhecer essa disciplina mesmo, com maior profundidade, depois que eu fui estudar para os concursos. Né? Inclusive, para aqueles que quiserem ingressar, estudem, se dediquem, leiam a Lei 6.015 de 73, a 8935 de 94, né? A 9492 de 97, que é a Lei do Protesto, que concursos em vários estados da federação estão saindo. Mas era isso, eram essas considerações. Agradeço muito, professor Aldo, e ficamos à disposição. A ARPEN também. Maravilha. Então é isso. Hoje conversamos com os registradores civis, Gabriela Caminha e Cristiano Sardinha, falando principalmente sobre cartórios de registro civil. Semana que vem tem mais um assunto jurídico relevante. Pense nisso e faça direito.